que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, segundo a espiritualidade superior, todos nós temos apenas um único grande objetivo em uma encarnação. Muitos de nós pensamos que, através dos nossos propósitos, através daquilo que nós representamos, do que somos na vida, isso é a grande realização, o grande objetivo da nossa encarnação. Mas a espiritualidade superior nos fala que o único grande objetivo que qualquer um de nós, em qualquer circunstância que esteja vivendo nessa encarnação, ou nas encarnações que já viveu, ou nas próximas encarnações, vai, na realidade, buscar um único objetivo. Qual? Alcançar a sua evolução espiritual. E o que é evolução espiritual? Evolução espiritual é transformação moral, é qualificação moral. É nós pegarmos as nossas mazelas morais, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, nossa violência, nossa impaciência e gradativamente irmos transformando-as em virtudes. Amor, fraternidade, bondade, paciência, indulgência, benevolência, perdão e assim por diante. Portanto, segundo a espiritualidade superior, independente do que qualquer um de nós estejamos fazendo aqui, o caminho é a nossa transformação moral. A grande dificuldade da transformação moral, é a grande dificuldade que todos nós vivemos em uma encarnação, é porque essa transformação só ocorre através de embates morais. Através dos desafios que nós somos levados a lidar exatamente com as nossas mazelas. Então, se eu preciso aprender a perdoar, efetivamente eu serei instigado, eu serei ultrajado, serei humilhado, serei levado à necessidade de perdoar. Como é difícil. Ou seja, nós precisamos estar sendo inseridos em situações desafiantes para o nosso orgulho, para a nossa arrogância, para o nosso egoísmo, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós viemos efetivamente fazer nessa encarnação. O problema é que esses desafios, normalmente, eles não ocorrem com a nossa concordância. E eles são bem desagradáveis. Como a gente não gosta de ter problema? Como a gente não gosta de viver desafios? Como a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, do nosso quadrado de tranquilidade. E aí, meus irmãos, nós temos a capacidade, então, quando vivemos essa situação, de viver um dos maiores desafios da vida. Qual é? O desafio de olhar para dentro de nós mesmos. Adoramos viver situações difíceis, problemas, sofrimentos, e de uma naturalidade imensa, nós colocamos a culpa, a responsabilidade no outro. Terceirizamos a causa do nosso sofrimento e das nossas dificuldades. E a espiritualidade superior, ela nos fala que a maior fonte de sofrimento que existe na vida de qualquer um de nós tem como base as nossas mazelas morais. Portanto, quanto mais atrasado moralmente, mais o indivíduo sofre. E aí a gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida. Nós precisamos, então, olhar para dentro de nós mesmos. Mas, para que fique mais fácil a nossa reflexão, para que a gente possa entender de uma forma mais pragmática essa nossa lição, eu gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão sobre essa ótica de uma passagem evangélica muito conhecida e que, evidentemente, ela nos diz muito respeito a essa condição de olharmos para dentro de nós mesmos.
Essa passagem a que eu me refiro é o encontro do então Saulo de Tarso com Jesus às portas de Damasco. Essa história, provavelmente, alguns de vocês aqui conhecem, ela é ricamente ilustrada no livro Paulo Estevão, livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, que conta toda a trajetória de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que depois de tantos anos de luta e busca de transformação moral, se transforma em Paulo de Tarso, dos espíritas, ou São Paulo, dos católicos. Enfim, é a trajetória evolutiva espiritual de Paulo de Tarso. Para que a gente possa entender esse momento, eu preciso aqui contextualizar com vocês, e aí eu peço licença para aqueles que já leram o livro, para mim, de forma rápida, bem rápida, contextualizar a história, para que aqueles que não conhecem poderem acompanhar conosco. Conta-se que Saulo de Tarso era um fariseu de uma importantíssima família judaica na época de Jesus. Era de uma família riquíssima. Ele era extremamente inteligente. Teve os melhores professores da lei mosaica. Era de uma grande influência política. E era um indivíduo jovem, cheio de vigor, cheio de posicionamentos, que tinha tudo aquilo que ele precisava na vida dele. Rico, influente, poderoso, bonito e jovem. E ele foi assumindo gradativamente o posicionamento radical do judaísmo daquela época, dos fariseus, contra os cristãos. E ele assumiu posicionamentos dentro daquela hierarquia judaica, e ele foi se tornando um dos homens mais importantes daquela condição farisaica. E se tornou o maior perseguidor de cristãos. Ele não chegou a encontrar pessoalmente com Jesus, mas ele desenvolveu um processo radical de perseguição de todos os cristãos. Ele chegou a fazer um êxodo de cristãos da cidade de Jerusalém. E ele realmente caçava todos os cristãos que ele encontrava, porque, segundo o entendimento dele e dos judeus e dos fariseus, os cristãos eram realmente a chaga da humanidade. E, nesse processo de expurgo de cristãos, ele faz o julgamento de um cristão chamado Estevão. Determina sua morte através de apedrejamento e segue a vida. Só que, num determinado momento, Saulo de Tarso se apaixona por uma linda donzela. Num momento mágico, ele conhece Abigail, que era uma moça dócil, meiga, inteligente, bastante antenada, e ele se apaixona perdidamente por ela. Começam a ter conhecimentos, vão tratando algumas histórias e tudo mais, até que, evidentemente, por razões maiores, ela adoece e fica próximo de morrer. Ele entra em desespero, porque era um indivíduo que nunca tinha recebido um não da vida. Ele nunca tinha vivido uma perda. E quando ele vê a sua amada, aquela que ele já considerava sua noiva, na sua última oportunidade de conversa com ela, ela confessa a ele que era cristã e que Estevão, aquele que ele mandou apedrejar, porque era cristão, era seu irmão. Ele toma um choque e, mesmo embanhado naquele choque absurdo, ela morre. Ele, não conseguindo de maneira alguma processar essa perda tremenda na vida dele, busca, através da vingança, de criar um processo para que ele possa desaguar essa ira nos cristãos. E naquele momento, um dos cristãos de maior renome chamava-se Ananias. Era um senhor idoso, baixinho, que estava na cidade de Damasco. Então,
ele começa a culpar todos os cristãos pela morte de sua amada e elege Ananias como o grande responsável. Chama alguns soldados e determina, então, que vão junto com ele até Damasco para matarem Ananias. Dessa forma, ele faz a viagem e quando ele vai chegando dentro de Damasco, um pouquinho antes de Damasco, o que acontece? Ele vê um clarão, ele se assusta, sente uma energia poderosíssima de amor, algo que ele nunca tinha sentido. Ele cai de joelhos no chão e escuta: Saulo, por que me procuras? Quem és tu? Eu sou Jesus. Por que me persegues? Nesse exato momento, por que me persegues? Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? É interessante, não? Passou anos e anos e anos perseguindo cristãos por causa de Jesus. Matou vários, inclusive o cunhado. E na busca insana de poder fazer vingança da noiva amada que havia morrido, a hora que ele encontra o mestre dos cristãos, em frações de segundo, ele se muda por completo e pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? É estranho, não é? O que será que aconteceu com o Saulo para ele mudar de opinião em frações de segundo? Ah, foi o clarão de Jesus. Ah, foi o sentimento de amor que ele teve, que ele sentiu de Jesus. Vamos aqui, para ficar mais fácil para a gente entender essa passagem, tentar fazer uma análise, psicanalítica da questão mental, emocional que Saulo de Tarso vivia naquele momento. Ora, o encontro de Saulo com Jesus foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência de autoconhecimento. Sabe aquele momento que talvez a maioria de nós já viveu, em que nós estamos vivendo um auge da nossa vida? Temos dinheiro, temos poder, temos beleza, temos a força, estamos vivendo um momento em que nós achamos que nós temos um poder. De repente, do nada, independente da nossa vontade, aquilo que nós acreditávamos que nós tínhamos, deixamos de ter. Sou rico, sou poderoso, tenho influência, sou bonito, tenho saúde. E do nada, esse poder se esvaira pelos dedos. Você já viveu isso? E aí a gente começa a perceber o quanto que nós somos frágeis. O quanto que muitas vezes nós nos colocamos diante de situações, arrotando para nós um poder, uma força, uma condição de supremacia que nós não temos. E foi isso que aconteceu com Saulo. Então, no momento em que Jesus, através da sua energia amorosa, encara Saulo, é como se Jesus virasse para ele e perguntasse: Saulo, quem é você? Aí vamos trazer para nós, para os nossos dias, para ficar facinho para a gente entender. Imagina você hoje, à noite, na sua casa. Põe o pijaminha, a camisolinha, vai dormir. Aí você dorme gostosinho, faz um desdobramento astral. Você encontra com quem? Com Jesus. Que beleza, encontrei com Jesus. Aí Jesus olha para você e te pergunta: quem é você? O que a gente vai responder? Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou uma engenheira, eu sou um faxineiro. Não somos. Você não nasceu mãe, você não nasceu pai, você não nasceu engenheira, você não nasceu faxineiro. Todos nós nascemos banguelos, pelados e analfabetos. Alguém duvida? Então, nós rotulamos a nossa condição de ser pelaquilo que nós representamos na vida. E Saulo, então, naquele momento, falou: opa, quem eu sou? Doutor da lei? Da família rica?
influente, bonitão, fortão? Quem que eu sou? Tudo isso que eu achei que eu tinha de força na minha vida, eu não tenho. Como diz os jovens, a ficha caiu. A ficha caiu. E aí, dando continuidade, o que acontece? Jesus manda ele entrar na cidade, entra na cidade, vai te ser orientado, ele entra, Ananias, que era aquele que ele ia matar, o acolhe, cura a sua cegueira e fica cego por 3 dias, orienta, conta, explica, passa para ele vários pergaminhos da doutrina espírita, e ele vai para o deserto 3 anos. Tentar entender como que ele vai levar da vida da agora para frente. Porque tudo que ele tinha de força, que ele achava que ele tinha de poder, ele viu que não tinha valor nenhum. E ele ficou 3 anos fazendo jejum, fazendo orações, fazendo reflexões, e não conseguia encontrar um caminho. Qual o caminho? O que ele teria que fazer para dar valor real à vida dele? E aí, já no finalzinho dessa fase dele no deserto, depois de várias orações, ele recebe também em sonho, num desdobramento astral, espiritual, quem? Abigail, sua amada noiva. Ela, já um espírito elevado, já conhecedor do caminho evolutivo espiritual que todos nós precisamos trilhar, e trava com ele uma longa conversa amorosa, carinhosa, aconselha ele a várias coisas, e no final, resumindo a conversa, ele pergunta a ela: Abigail, me ajuda. Eu preciso entender como que é esse caminho, qual é o caminho da minha evolução espiritual. E ela responde: o caminho é o próprio caminho. Como? Aí ela responde: independente do que você fizer na sua caminhada da sua vida, você precisa trabalhar com 4 coisas. Você precisa caminhar com 4 coisas. O que? Eu imagino que se ele tivesse um caderninho, ele ia anotar na hora, né? Aí o que, Abigail? Tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for fazer na sua vida, faça com 4 coisas. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ai, deu até um frio na barriga. Será que ao longo do dia de hoje, nós, com tudo que nós fizemos no dia de hoje, ao longo do dia de hoje, nós amamos, trabalhamos, esperamos e perdoamos? Será que nós fizemos isso de ontem até o começo da nossa encarnação? Será que nós vamos fazer isso de amanhã para frente? Percebem o tamanho da reflexão? O que é isso? É olharmos para nós mesmos. É olharmos para dentro de nós e falar: opa, como é que eu vou fazer isso? Mas para ficar mais fácil, de uma forma bem resumida, né? Cadê o nosso relógio? Já está lá. Para a gente poder só ter uma ideia resumida, vamos, evidentemente, fazer uma reflexão rápida sobre esses 4 pontos. Ama, trabalha, espera e perdoa. Amor. O que é o amor? Ah, meus queridos irmãos, é impossível a gente falar de amor no espaço de tempo que a gente tem. Né? Mas é simples. O amor é a maior força, é a força mais poderosa do universo. Tanto é que é a primeira lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é muito mais que um sentimento. O amor é uma energia transformadora. O amor é capaz de transformar as criaturas. O amor de Jesus por Saulo fez ele enxergar quem poderia se tornar aquele homem, Paulo. Porque quando a gente olha para uma pessoa e às vezes a gente ama, essa pessoa pode ter um monte de defeito, que a gente olha para ela e fala assim: você não é essa pessoa cheia de defeitos. Você está, porque você vai se tornar um ser muito melhor. Então foi o amor que Jesus tinha por Saulo que o via como Paulo. Percebe, meus irmãos? Então, é o amor que Jesus tem por nós que nos mostra que nós podemos ser muito, mas muito melhores do que nós somos. Então, é o amor de Deus por nós que nos mantém em pé,
caminhando. Quantas e quantas vezes a gente já pensou assim, não dou conta mais, vou desistir, não tem mais jeito. Aí a gente vai, se recolhe, faz umas orações, dorme, aí no outro dia a gente acorda, tem que continuar. É o amor de Deus que nos dá essa força. É a força do amor. Então, tudo que nós olharmos na vida com amor, com boa vontade, com boa intenção, se transforma de forma positiva. E o trabalho? Isso eu já faço. Eu já sou mãe, eu já sou pai, eu já sou engenheira, eu já sou faxineiro, isso dá trabalho demais. Não é esse trabalho que a Abigail está falando. O trabalho que a Abigail está falando é a nossa transformação moral. É aquele trabalho que exige de nós o quê? Disciplina e perseverança. Qualquer trabalho que você realize na sua vida. Vou fazer um arroz com feijão aqui na cozinha. Esse trabalho vai exigir disciplina e perseverança para ser bem feito. Olha que interessante. Às vezes a gente leva 2, 3, 4 encarnações para adquirir 3 inimigos ferrenhos, trevosos. Aqueles inimigos que querem acabar conosco. Correto? E o que esse amor de Deus faz conosco? Coloca esses inimigos na nossa família. Fazendo com que nós possamos trabalhar essa capacidade de superação que nós temos dentro de nós mesmos. Percebem, meus irmãos? Então, na realidade, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar os nossos olhos no amor. Porque aquilo que nós olhamos é aquilo em que nós vamos efetivamente trabalhar. Essa que é a realidade. Nós não podemos ser infantis esperando um Deus de milagres. Não existe um Deus de milagres. Existe um Deus de dádivas. Por quê? Porque é através do amor, do trabalho, em que nós vamos recolhendo todas as sementes que estiverem à nossa volta, sementes que a gente pode entender como pessoas, e é essa força, esse trabalho que vai nos fazer essa transformação. Então, quando a gente recolhe essas sementes, a gente aceita essas sementes à nossa volta, Deus dá a terra, dá o adubo, dá a água, dá o sol. Mas quem entra com as mãos para trabalhar a terra, cultivar a planta, somos nós. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender a importância da nossa ação. Aí vem o terceiro ponto que Abigail fala para ele. Espera. Como é difícil esperar. Como a gente tem dificuldade de esperar. Mas essa espera que a Abigail fala não é uma espera de cruzar os braços e não fazer nada. Não é essa espera. É a espera das mudanças que virão no tempo de Deus. Mas esse tempo de Deus é tão difícil. Como é complicado, né? Gente, alguém aqui tem dúvida que Deus pode mudar tudo na hora que Ele quer? Se Ele ainda não mudou o sofrimento, o problema que você está vivendo, é porque você ainda não aprendeu a lição que esse sofrimento quer lhe dar. Então, espera. É necessário saber esperar. É a espera daquele que sabe que existe um propósito maior em tudo que existe na vida. Nada, absolutamente nada na vida acontece sem um propósito maior de Deus. E nós precisamos nos dobrar a isso. E por que é tão difícil essa questão nossa com relação a esperar? Porque a gente esquece que Deus conversa conosco todos os dias. Deus conversa conosco através das pessoas, dos problemas, das situações, das circunstâncias, de tudo que ocorre em torno de nós, Deus está conversando conosco. Mas vivemos num mundo materialista, imediatista e consumista, e desta forma adquirimos um processo obsessivo de querer controlar tudo na vida. Como a gente gosta de controlar a nossa vida? Como que nós queremos cadenciar tudo que vai acontecendo na nossa vida e a gente esquece que a gente não tem esse controle. Percebe? Nós temos a responsabilidade com a nossa vida,
mas o controle final não nos pertence. Qual foi a primeira lição de Saulo no encontro com Jesus? Confiar e se entregar plenamente a Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Percebe? Porque eu ser o doutor da lei, eu ser o bonitão, o fortão, o mais influente, não resolveu. Senhor, o que queres que eu faça? Ama, trabalha, espera e perdoa. Percebem, meus irmãos? Meus queridos, a viagem de Paulo a Damasco e na sua transformação moral, de sair de Saulo e se tornar Paulo, durou 30 anos. A nossa já dura mais de 2000. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos realizando nas nossas encarnações, uma atrás da outra? Ah, mas Luiz, é difícil demais. Isso esperar é muito complicado. Vamos raciocinar. Se Deus fosse um pai de coisas prontas, ele teria nos criado todos espíritos de luz. Mas, como nos diz lá a questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus nos cria simples e ignorantes, porém perfectíveis. Olha o trabalho. Nós estamos nos aperfeiçoando? Ou nós estamos simplesmente nos rebelando diante de situações da vida que são efêmeras? Percebe? Então nós precisamos compreender esse processo da nossa capacidade de lidar com essa ansiedade da vida. E aí, para fechar essa lição da Abigail com relação à espera, a gente lembra de Emmanuel, que nos fala o seguinte: Deus, para ensinar, nunca utiliza a violência e a força. Deus, para ensinar, usa o tempo. Percebem? Então nós precisamos compreender que é necessário e termos paciência para conosco mesmo, para que nós possamos fazer todo esse processo evolutivo no qual nós estamos inseridos. Caminhando para a nossa finalização, o perdão. Ah, como o perdão é difícil. Primeiro porque nós achamos que perdoar é esquecer, e perdão nunca foi esquecer. Perdão é lembrar sem sofrer. Mas para lembrar sem sofrer, o que a gente tem que fazer? O que Paulo fez. Paulo, ou Saulo, como você quiser, sentiu a maior dor que o ser humano pode sentir. Qual é a maior dor que o ser humano pode sentir? Desapego pleno. Tudo que ele se julgava ser, ele se despojou. Tanto que ele trocou de nome. Tudo. Até dele mesmo. Será que a gente tem esse desapego conosco? Será? Ah, é a minha casa, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu carro, é o meu centro espírita, é o meu presidente da casa. Tudo é meu. Percebe a dificuldade do apego? Nada é nosso. Porque o que é efetivamente nosso é aquilo que ninguém pode te tirar. Ah, o dinheiro é meu, você pode perdê-lo, sem a sua vontade determinar. Ah, o poder é meu, você pode perdê-lo. Ah, a beleza é minha, você pode perdê-la. Ah, a saúde é minha, você pode perdê-la sem a sua vontade determinar. O que é unicamente seu é aquilo que ninguém pode te tirar. As suas virtudes morais. Percebe, meus irmãos? Então, o perdão, ele só consegue acontecer quando a gente realmente conseguimos chegar no desapego. Porque para que eu precise perdoar, eu fui caluniado, eu fui humilhado, eu fui agredido, e eu me prendo àquela condição porque eu me apego àquela situação. Então, qualquer perdão que possa acontecer, inclusive, e mais importante, o auto-perdão, ele só ocorre se a gente desapegar dos valores que nos faz ter dificuldade de perdoar. Percebem? Então, todos nós queremos amar, ser amados, e não se consegue amar e ser amado se não estabelecemos relacionamentos duradouros. Pergunta para alguém que tem 40 anos de casado o tamanho do perdão que tiveram que desenvolver ao longo desse tempo. Percebem, meus irmãos? Então,
Por que é necessário perdoar? Porque nós ainda não vivemos no mundo de anjos. Todos nós, indistintamente, todos nós somos imperfeitos. E é exatamente a nossa imperfeição que faz com que nós percamos as oportunidades. Quantas vezes, em momentos importantes em que nós estamos tendo a capacidade de olhar para nós e fazer uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo na vida, e a gente fica preocupado. Nossa, eu tenho que sair daqui para fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como é que será que está acontecendo isso? Nossa, será que o presidente dos Estados Unidos vai fazer isso? Preocupa com a sua vida, preocupa com a sua felicidade, preocupa com o que você pode fazer para você. Porque tudo que você vai viver de bom e ruim é só você que vive. A alegria, a paz, a harmonia que você conseguir trazer para você é só você que vive. Como o sofrimento, como a falta de paz, como a desarmonia que você sofrer, é só você que vai sofrer. Senhor, o que queres que eu faça? Será que a gente precisa perguntar para Jesus? Todos nós já sabemos. Todos nós já sabemos. Todos nós sabemos. Mas a Abigail vem e nos ajuda. Ama, trabalha, espera e perdoa. Simples. Tem dificuldade? Pois é. E aí, o que a gente precisa saber? E nós? O que nós estamos fazendo? Quem somos nós? Eu sou um psicanalista. Não sou, eu estou. Eu sou um pai. Não sou, eu estou. Percebem, meus irmãos? Mas e a minha qualificação moral? Pensem bem, vamos olhar na nossa vida para a gente finalizar a nossa reflexão. Quantas portas já se abriram e fecharam na sua vida ao longo da sua encarnação? Quantas coisas já aconteceram que você quis e não foi possível? Quantas coisas que já foram possíveis, mas que você não quis? Percebe? A gente percebe então que existe uma mão divina que nos conduz. Nunca estivemos, estamos ou estaremos sozinhos. Sempre haverá, através do amor divino, aquela mão que nos conduz para o melhor caminho. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Como? Amando, trabalhando, esperando e perdoando. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz no coração. Uma boa noite. Muito obrigado.